Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 24 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,95%, fechando aí na mínima do dia, mas foi proporcionado basicamente pela última hora de pregão, que caiu aqui só na última hora de pregão 0,61%. Podemos perceber que boa parte do dia o Ibov ficou de forma mais lateral ali pelo gráfico de 60 minutos. Aqui pelo gráfico diário, lembrando que hoje foi um pregão atípico devido a um giro financeiro menor devido ao feriado nos Estados Unidos. Feriado Thanksgiving, um dos feriados mais importantes, se não o mais importante nos Estados Unidos. Próximo pregão por lá também vai ser um pregão reduzido, mas aqui a gente já deve ter um giro financeiro melhor do que foi no pregão de hoje. Ibov com esses dois candles aqui sem conseguir romper essa máxima, já começa a ter uma característica mais de movimento de correção, de baixa. E esse movimento de baixa tem como principal nível de suporte a região ali dos 60.300 a 60.000 pontos. Depois disso, a região dos 59.300 pontos. Para descaracterizar esse movimento de baixa, o Ibov precisa romper essa região aqui. A primeira sinalização para romper essa região de 62.549 seria próximo pregão, gerar um candle já forte de alta no início do pregão e depois romper a máxima do pregão de hoje ali, uma sinalização, um ponto relevante ali no G60. O topo mais baixo, o topo mais alto que depois deixa aqui mais acima, ou seja, seria um final de uma tendência de baixa ali no G60, que por enquanto está fraca, uma correção desse movimento aqui de subida, e seria uma característica para justamente fazer algo aqui, a buscar essa região de 62.549. Mas nesse momento, na minha leitura, o que faz mais sentido é ter um movimento aqui para baixo no Ibov. Na sequência, mini índice. Mini índice não cheguei a recomendar uma operação de day trade no pregão de hoje. Dia que gerou um movimento para baixo, único basicamente, não encaixou nenhuma entrada para mim, e depois ficou boa parte do dia de forma lateral, e a última hora de pregão aqui rompeu aqui para baixo, não encaixou entrada para mim, até porque estava fazendo a operação no mini dólar. Então vamos lá para o mini dólar, lembrando só aqui no mini índice, que vindo para baixo dessa região aqui de suporte de um gap, uma região aqui por volta de 61.640, sinalização de topo descendente aqui no mini índice fica mais para buscar a operação na ponta vendedora, até porque o G60 vai proporcionando aqui topos e fundos descendentes. Então, isso traz uma característica, um cenário mais favorável para se buscar a operação na ponta vendedora. E para a ponta compradora, o ideal é que tivesse alguma sinalização mais relevante para cima da máxima deste candle aqui, do G60, para cima de 62.180, para se buscar a compra a favor de um novo movimento de alta no gráfico de 60 minutos e com alguma relevância já no seu início. Mini dólar cheguei a recomendar duas operações. Essas duas operações aconteceram na ponta compradora. A primeira operação, depois de ter aberto o pregão aqui, feito esse movimento para cima, e depois deste candle ter fechado, eu recomendei compra se superasse novamente a máxima deste candle. Esse candle aqui não chega a acionar a entrada, o candle seguinte chega a acionar a entrada, mantive a operação, e a mesma foi executada no candle seguinte. Esse candle aqui rompe, vai lá em cima, forte, gera uma relação risco-ganho já de 1 para 1, ou seja, replicou o tamanho do meu stop aqui para cima, e a partir desse momento passei já a gerenciar a operação em termos de não mais sair perdendo desse papel, dessa operação. Ideal que eu estava aguardando algo um pouco mais para cima, que pudesse vir um pouco mais para cima. E aí terminei saindo da posição na perda dessas duas mínimas aqui, a perda dos 411,5. Isso proporcionou na operação um ganho de 0,09%, capital total mais 0,09%. A outra operação que eu recomendei foi também na ponta compradora. Depois dessa recuperação, basicamente dando sinais de final da tendência desse movimento para baixo aqui, respeitando a mínima do dia e essa região toda de suporte, recomendei compra na superação da máxima desse candle. Essa compra foi acionada, veio aqui para cima, fiquei sustentando aí nessa posição. Quando estava nesse candle aqui, rompendo essa máxima e com alguma dificuldade, essa máxima aqui 405,50, com alguma dificuldade de se sustentar acima desse patamar, eu optei por encerrar essa posição com um ganho de 0,13% na operação, e no capital total isso representou um crescimento de 0,17%. Então foram essas duas operações no mini dólar, e no mini dólar eu ainda ficaria um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, eu vejo aqui um movimento forte para cima, uma tendência de alta no G60, e agora uma sinalização ali de lateralização, onde, olhando para o gráfico diário, a perspectiva maior seria para cima, favorecendo a operação a favor do movimento de alta, ou seja, compra ali de day trade, a favor do movimento de alta que eu digo aqui do gráfico diário.
Então teria que ter alguma sinalização um pouco mais relevante para baixo para se buscar a operação na ponta vendedora, e mesmo assim não exigiria muito para baixo dos objetivos dessas operações. Depois disso, temos aqui então para falar das ações. Lembrando, se você deseja receber essas recomendações do seu celular ou desktop, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você passe a receber as recomendações aí de mini índice e mini dólar para day trade e de ações para swing trade. Depois disso, temos então aqui para falar da Petro R4. A Petro terminou o dia aqui apresentando queda de 1,7%. Dentro do que eu falei do Ibovespa, segue com a característica aqui de movimento para baixo, de movimento de baixa, mas de maneira fraca ainda, porque nem conseguiu perder as mínimas ascendentes aqui, a última mínima ascendente no gráfico diário. A mínima do dia aqui foi o fechamento aí com queda de 1,7%. Se perder essa mínima, principalmente os 15,53, traz uma sinalização um pouco maior de ter um movimento para baixo, onde o suporte inicial seria na faixa dos R$15 e depois disso na casa dos 14,69 a 14,52. Na Vale 5, dia também de baixa, queda de 1,79%, uma sinalização de engolfo de baixa. Menos relevância, porque ainda acontece dentro de toda uma sinalização de força aqui para cima, mas o fato é que é um primeiro sinal para respeitar essa região de topo anterior. A perda da mínima de hoje, 24,70, traz uma expectativa de iniciar um movimento para baixo, de gerar um topo descendente, podendo buscar uma região aqui de suporte na faixa dos R$ 23,43, proporcionado pelo gap. Então, uma operação um pouco mais arriscada nesse ativo seria justamente na perda dos 24,70 com stop para cima dos 25,34. Operação na ponta vendedora. Depois disso, temos para falar de BVMF3. Eu encerrei a posição de venda na BVMF3, visto que o ativo começou o pregão subindo, depois vem forte para baixo, esse candle aqui forte para baixo no G60, perde toda uma região de suporte, não deveria mais voltar para cima dos 16,20 a 16,30. Superou essa máxima aqui, eu optei ainda por segurar para verificar se ia ter força para superar a máxima do pregão anterior, terminou tendo essa força, foi lá acima dos 16,50, mas quando houve um pequeno recuo aqui, depois que rompeu os 16,50, eu optei por encerrar essa posição, visto que para mim a sinalização não foi positiva. Observe que o papel inclusive fecha se sustentando acima de um patamar que era para ter funcionado como resistência, ela passou batida, e podendo gerar aqui um fundo ascendente agora na BVMF3. Caso gere algum sinal mais forte de fechamento para baixo dos 16,20 no G60, com nova mínima na sequência, a tendência é que eu opte por voltar aí para a ponta vendedora em cima desse papel, dependendo do que acontecer. Depois disso, só para mencionar que essa operação trouxe uma perda de 1,17%, capital total menos 0,14%. Então temos aqui para falar da BBSE3 que fechou bem para baixo aqui, bem porque a gente está na ponta vendedora. Fechou com queda de 1,92% em 28,16. Segue com a expectativa de poder vir testar algo aqui vir um pouco mais para baixo. Mas eu ficaria atento aqui se ela gerar algum sinal de perda de força nessa região de suporte que ela se encontra nesse momento, uma região ali por volta dos 28,10 a R$28, eu posso encerrar essa posição aí antecipadamente com a possibilidade desse papel gerar aqui algum fundo ascendente. Depois disso, temos aqui para falar da Brasil Foods. Brasil Foods é um ativo que está com a tendência, no meu modo de ver, mais para indefinida, porque estava em tendência de baixa, não anulou completamente essa tendência de baixa, mas quando ela volta aqui para cima, depois desses dois candles muito fortes para baixo, volta com praticamente quase com a mesma força para cima, ela gera um sinal de que essa tendência pode mudar. Inclusive lá no gráfico semanal houve a formação ali de um engolfo de alta. Então, podendo ter um novo movimento aqui para cima. Então, é um ativo para ficar atento, porque eu vou ficar atento caso ela venha gerar, principalmente para a próxima semana, uma formação aí de fundo ascendente aqui no gráfico diário para uma possível compra de swing trade na ação. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.